O fim da guerra está próximo. A China prepara um movimento estrondoso para 7 de setembro. Um cenário chocante está se desenrolando. Xi Jinping reúne Zelensky e Putin na mesma mesa. Ninguém esperava essa reviravolta. Pequim pode forçar Moscou a mudar as regras do jogo. Zelensky vai à China. Sibirra já está preparando o terreno e negociações trilaterais são possíveis em seguida. Será que Xi Jinping está pronto para se distanciar de Putin e pressionar o Kremlin? Uma previsão chocante. Todos os detalhes já estão no programa a seguir. Olá, este é o Ucrânia Hoje, eu sou Solomia Dolik e estas são as últimas notícias. Xi está realmente abandonando Putin? Será que a China está preparando um movimento que pode mudar drasticamente a situação em torno da guerra na Ucrânia? Supostamente, um evento pode ocorrer em Pequim que está atraindo cada vez mais atenção. No dia 7 de setembro, podem ocorrer negociações trilaterais na China sobre o fim da guerra russo-ucraniana, com a participação da Ucrânia, da Rússia e da própria China. Pelo menos esse é o cenário previsto pelo cientista político e publicista russo Andrei Piontkovsky em sua coluna no canal 24. Se a sua previsão for verdadeira, as próximas 2 semanas podem se tornar extremamente importantes. Segundo o cenário de Piontkovsky, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, deve partir primeiro para a China. Em seguida, de acordo com a previsão do cientista político, Volodymyr Zelensky pode chegar a Pequim no dia 1º de setembro para uma visita de Estado de 3 dias. E depois disso vem a parte mais interessante. Piontkovsky supõe que, em 7 de setembro, Xi Jinping pode convidar Zelensky e um representante do governo russo a Pequim para negociações trilaterais. Ou seja, a China, a Ucrânia e a Rússia podem acabar sentadas à mesma mesa. Mas será que Pequim está realmente preparando tal cenário? Por enquanto, isso é apenas uma previsão do cientista político, e não um plano de negociações oficialmente confirmado. Ao mesmo tempo, Piontkovsky acredita que a China tem demonstrado ultimamente uma disposição cada vez maior em desempenhar o papel de mediadora para acabar com a guerra. Ele chama atenção especial para a posição do representante chinês durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU em 29 de julho. Naquela ocasião, o representante de Pequim enfatizou a necessidade de respeitar o princípio da integridade territorial dos estados. E é exatamente aqui que surge a questão principal. O que acontecerá com Pequim? Piontkovsky sugere que um potencial acordo possa ocorrer com base na chamada Fórmula de Fukong, a posição da China sobre o fim da guerra, que foi expressa pelo representante permanente da RPC na ONU, Fukong. Entre seus princípios fundamentais está o respeito à soberania e à integridade territorial dos estados. Se Pequim realmente começar a promover ativamente essa abordagem, isso poderá criar um problema sério para o Kremlin, já que Moscou insiste há anos em suas próprias condições para o fim da guerra. Enquanto o princípio da integridade territorial da Ucrânia contradiz diretamente as reivindicações russas sobre os territórios ucranianos ocupados. Por isso surge a suposição ruidosa. Será que Xi Jinping está disposto a se distanciar de Putin e pressionar o Kremlin em prol de um acordo político? Mas parece que os problemas para o Kremlin podem ser muito mais profundos. De Pequim chegam sinais que podem se tornar muito desagradáveis para o Kremlin, já que a Rússia depende cada vez mais da China e, ao mesmo tempo, segundo avaliações de especialistas e da mídia ocidental, Pequim defende cada vez mais rigidamente não os interesses de Moscou, mas o seu próprio benefício. E isso pode se tornar um problema sério para Putin. Segundo dados da publicação, devido à guerra contra a Ucrânia, a Rússia está perdendo gradualmente suas alavancas de influência e seus parceiros estão começando a se distanciar cada vez mais do Kremlin. Um dos momentos reveladores é o Força da Sibéria 2. A Rússia planejava construir um gasoduto em larga escala para a China com capacidade de cerca de 50 bilhões de metros cúbicos de gás por ano. E para Moscou, este projeto tem uma importância enorme, especialmente após a perda de uma parte significativa do mercado europeu de gás. Mas Pequim, segundo as estimativas citadas na publicação, não tem pressa em aceitar as condições russas. A China supostamente insiste em um preço de cerca de $50 por 1.000 metros cúbicos, praticamente ao nível da tarifa interna russa. Para Moscou, isso é muito menos do que o preço que ela gostaria de receber pelo gás. E aqui surge uma lógica simples. A China tem fornecedores alternativos, a Rússia tem cada vez menos compradores alternativos.
Ou seja, a posição de negociação de Pequim é significativamente mais forte, e isso já não se parece com uma relação entre dois parceiros iguais. E mais um golpe: a situação em torno da construção naval russa. Segundo os dados apresentados, a China recusou-se a fornecer sistemas de propulsão naval para navios russos que planejavam usar na rota do Mar do Norte. Para o Kremlin, isso é particularmente doloroso, já que a Rússia tenta transformar essa rota em um dos principais corredores de transporte. E surge uma situação paradoxal. Moscou precisa cada vez mais de Pequim, e Pequim dita cada vez mais as suas próprias condições a Moscou. Enquanto o Kremlin olha obstinadamente para o Ocidente, o verdadeiro perigo pode estar se aproximando do Oriente. A China está conquistando a Rússia. O que até pouco tempo atrás era chamado de parceria estratégica, cada vez mais se assemelha a um jogo no qual a Rússia perde posições rapidamente. Grandes empresas estão sendo atingidas, os negócios começam a desmoronar, e quem entra no lugar vago é aquele que não faz declarações barulhentas, mas sabe muito bem como aproveitar a fraqueza alheia. A guerra desencadeada por Putin não será o início de uma batalha completamente diferente pela própria Rússia? Os detalhes a seguir na reportagem. A Rússia está mais vulnerável do que nunca e já estão prontos para tirar proveito disso. O setor empresarial russo está abrindo cada vez mais as portas para a China. Em meio a problemas de logística e queda no faturamento, a Wildberries dá um passo que já está sendo ativamente discutido na Rússia. O marketplace simplificou drasticamente as condições para vendedores chineses, abrindo na prática um acesso ainda mais amplo ao mercado russo. O custo de registro de uma conta pessoal para empreendedores da China foi reduzido imediatamente em 95%, de 10.000 para 500 yuans. Além disso, até o final de agosto, um empreendedor chinês pode abrir até 10 contas sob condições preferenciais. E enquanto parte do comércio local reclama da queda nos rendimentos e é forçada a vender seus pontos de coleta, as empresas chinesas obtêm novas vantagens para entrar no mercado russo. Se essa tendência continuar, a influência econômica de Pequim na Rússia só se fortalecerá, enquanto para as empresas locais será cada vez mais difícil competir até mesmo em seu próprio mercado. A Wildberries, que durante anos foi considerada a referência do comércio eletrónico russo, enfrentou sérias dificuldades após uma série de ataques à sua infraestrutura logística. Segundo fontes russas, em várias regiões, a receita dos proprietários dos pontos de retirada de pedidos caiu de 15% a 20% em julho e em alguns dias chegou a 30% a 40%. Devido à redução do faturamento, os empresários estão colocando seus negócios à venda com cada vez mais frequência e parte deles já alerta sobre possíveis atrasos nos pagamentos a funcionários e locadores. O problema já deixou de ser local. Mais de 9.000 pontos de coleta da Wildberries foram colocados à venda e até o final do ano, quase 1 em cada 7 pode encerrar suas atividades. Quando os empresários tentam se desfazer de seus negócios em massa, isso já não é apenas uma temporada ruim. É um sinal de que um grande sistema está começando a perder a estabilidade. Segundo estimativas de especialistas, os prejuízos da Wildberries já se aproximam de 280 bilhões de rublos e até empresas bielorrussas que armazenavam produtos em depósitos russos estão exigindo indenizações por mercadorias perdidas. E se os problemas logísticos continuarem a se acumular, o impacto não será sentido apenas por empresários individuais, mas por todo o sistema de comércio eletrónico russo. E enquanto o Kremlin apaga um incêndio após o outro, alguém para quem uma Rússia fraca pode ser muito vantajosa observa tudo atentamente. Pequim não tem pressa, não ameaça e não apresenta ultimatos. Ele age de forma muito mais astuta. Passo a passo, entra nas regiões russas através de investimentos, contratos de longo prazo, extração de recursos e grandes empresas. E enquanto Putin está focado na guerra, é a China que recebe o prêmio mais valioso, uma influência cada vez maior no Extremo Oriente e na Sibéria. Afinal, por que conquistar territórios com tanques se você pode gradualmente vinculá-los a si mesmo com dinheiro e acordos de longo prazo? Parece que é exatamente esse cenário que está começando a se concretizar. Um exemplo claro é a jazida de carvão de Zashulanskoye, na Transbaicália, que está sendo desenvolvida conjuntamente pelo grupo russo Eniplas Group e pelo grupo chinês Shenhua Group. O projeto está previsto para quase 100 anos de extração e as autoridades russas acabaram de conceder-lhe incentivos fiscais. Como resultado, a China garante acesso estável a matérias-primas estratégicas por décadas, enquanto a Rússia vincula cada vez mais firmemente suas regiões orientais ao mercado chinês. Já a partir de 2027, planeja-se enviar cerca de 5 milhões de toneladas de carvão para a China anualmente a partir daqui. Para isso, estão sendo construídas novas rotas logísticas através de florestas próximas a fontes de água mineral e áreas de conservação ambiental.
Dá a impressão de que a questão ecológica ficou em segundo plano e a prioridade principal passou a ser a exportação de matérias-primas para a China. Paralelamente, a China está fortalecendo sua presença econômica em outras regiões também. Na região do Lago Baikal, a infraestrutura turística voltada para visitantes chineses está se desenvolvendo ativamente. Investidores estão aplicando recursos em hotéis e imóveis, e as empresas locais falam cada vez mais sobre o aumento da concorrência. Em conjunto, isso cria a impressão não apenas de cooperação, mas de uma expansão gradual da influência econômica de Pequim no extremo oriente russo. Nesse contexto, surgem publicações no espaço informativo chinês cujos autores discutem as possíveis consequências de um hipotético enfraquecimento ou crise interna na Rússia. Eles refletem sobre o futuro do Extremo Oriente e o papel da China nesta região, e alguns materiais chamam os recursos da Rússia Oriental de um ativo estratégico que não deve ficar sem dono em caso de graves turbulências. Ao mesmo tempo, na própria China, enfatiza-se que o caminho mais eficaz não é a expansão militar, mas a penetração econômica de longo prazo. Investimentos, projetos de infraestrutura, contratos de longo prazo e o fortalecimento da dependência financeira, na opinião dos autores, podem dar a Pequim muito mais do que qualquer operação de força. O colapso da Rússia não é uma piada. Somente através de uma preparação cuidadosa é possível avançar com tranquilidade. Portanto, atualmente a China observa silenciosamente como a Rússia afunda em catástrofes e vê, surpreendentemente, muitas perspectivas. Afinal, até os próprios russos estão finalmente insatisfeitos com seu governo. A tragédia em Gelendzhik provou isso. O evento causou não apenas choque, mas também uma onda de raiva dentro da Rússia. As pessoas perguntam cada vez mais alto: onde estavam as sirenes? Onde estavam os avisos? E por que o sistema no qual gastaram dinheiro do orçamento não funcionou no momento mais importante? Segundo relatos da mídia russa e canais do Telegram, moradores locais e turistas afirmam em massa que não ouviram sinais de alerta aéreo nem receberam avisos antes do incidente. Uma indignação especial foi causada pelo fato de que a modernização do sistema de alerta foi concluída literalmente poucos dias antes da tragédia. No entanto, as pessoas afirmam que não ouviram nenhuma sirene. Nas redes sociais, os russos já não escondem a sua indignação. Em vez das habituais acusações contra um inimigo externo, ouvem-se cada vez mais perguntas dirigidas ao próprio governo. As pessoas perguntam abertamente por que os sistemas de defesa aérea e de alerta não conseguiram proteger os civis, e alguns comentaristas atribuem diretamente a responsabilidade pelo ocorrido às autoridades regionais. E enquanto Putin continua a gastar recursos na guerra contra a Ucrânia, a China, ao que parece, já está pensando vários movimentos à frente. E quanto mais a Rússia se enfraquece, mais oportunidades se abrem para Pequim aumentar sua influência econômica e política sem um confronto militar direto. E para Xi Jinping, tal estratégia pode se mostrar significativamente mais vantajosa do que qualquer tomada de territórios pela força. E talvez o ditador do Kremlin nem perceba quando a China tiver tomado tudo dele até a última migalha. Enquanto o Kremlin fala sobre uma parceria igualitária com Pequim, na prática surge cada vez mais a sensação de uma escala de relações completamente diferente, onde a Rússia é gradualmente atraída para a órbita dos interesses chineses através de recursos, contatos e dependência econômica. Formalmente é uma cooperação, mas a dinâmica lembra cada vez mais um movimento de mão única. E nesse contexto surgem sinais que Moscou prefere não comentar em voz alta. No espaço informativo chinês, discute-se cada vez mais abertamente o futuro dos territórios russos, equilíbrios e cenários que vão muito além da atual amizade sem limites. O que exatamente Pequim já está calculando por lá? Veja mais na reportagem. A China está devorando a Rússia. Silenciosamente, sem dizer uma palavra. Xi Jinping está tomando territórios e Putin entrega alegremente e se curva aos seus pés. Pequim está transformando o Extremo Oriente e a Sibéria em um apêndice de matérias-primas com um longo contrato chinês. Um exemplo claro é a jazida de carvão Zashulanskoye, na Transbaicália, que está sendo desenvolvida em conjunto pelo grupo russo Enpais Group e pelo grupo chinês Shenhua Group. O projeto foi concebido para um século de extração e o lado russo ainda distribui generosamente benefícios fiscais. Na prática, isso parece um arrendamento de longo prazo da região em troca de investimentos, onde o principal beneficiário acaba sendo Pequim. A partir de 2027, planeja-se enviar cerca de 5 milhões de toneladas de carvão para a China anualmente a partir daqui. Isso representa centenas de caminhões todos os dias. Novas rotas estão sendo traçadas literalmente através de florestas, perto de fontes de água mineral e áreas de conservação ambiental. A ecologia, ao que parece, atua nesta equação como um detalhe secundário que simplesmente não foi incluído no plano de negócios.
Paralelamente aos recursos, a China está entrando ativamente na região também através de pessoas e empresas. Na região de Baikal, a infraestrutura turística está crescendo voltada para o visitante chinês. Investidores estão comprando terras, construindo hotéis, afastando os empreendedores locais. Segundo várias estimativas, já podem estar no Extremo Oriente até 2 milhões de cidadãos da RPC. E nesse contexto, tudo parece cada vez menos uma parceria e cada vez mais uma reconfiguração econômica gradual da região para atender aos interesses de Pequim. E enquanto a Rússia se transforma gradualmente em uma periferia de recursos para a China, cenários ainda mais drásticos surgem no espaço informativo chinês. Já não se trata de cooperação, mas da divisão factual dos territórios russos em caso de crise. E por incrível que pareça, isso não é apresentado como uma fantasia, mas como um cálculo geopolítico. Na mídia chinesa surgiu um material onde se discute abertamente o controle potencial sobre 7 milhões de quilómetros quadrados do extremo oriente russo no caso de um colapso interno da Federação Russa. Os autores argumentam que, devido à guerra contra a Ucrânia, as forças russas foram transferidas para o Ocidente e as regiões orientais permanecem praticamente vazias, com uma presença militar mínima e um controlo fraco sobre o território. A conclusão económica soa ainda mais dura. A Rússia, segundo as estimativas dos autores, está a degradar-se rapidamente e a sua economia seria alegadamente menor do que a de uma província chinesa. E aqui surge uma lógica fria. Se o centro da Federação Russa enfraquecer, o Extremo Oriente, com os seus recursos, não deve ser desperdiçado. Ao mesmo tempo, os autores alertam cautelosamente Pequim contra uma expansão militar direta, insinuando um cenário de isolamento internacional semelhante à situação em torno da Crimeia. Em vez disso, propõe-se uma abordagem diferente, uma absorção suave através de investimentos, contratos de longo prazo e apoio a forças amigas na região, que formalmente mantêm a independência, mas que na prática tornam-se dependentes da China. Na verdade, o texto expressa a ideia principal sem rodeios. A Rússia já não parece capaz de controlar totalmente os seus próprios territórios orientais, e a China, aproveitando o momento, pode preencher gradualmente este vácuo de influência. E mesmo que tudo isto seja apresentado como análise, o simples surgimento de tais cenários no espaço público parece um sinal. Pequim já pensa em categorias de um mundo pós-Rússia. O colapso da Rússia não é uma brincadeira. Somente através de uma preparação cuidadosa é possível avançar com tranquilidade. E talvez o Império do Meio não espere pelo colapso da Federação Russa, mas fala a linguagem da força. A China está construindo um mega complexo militar gigantesco no deserto, tão vasto que os analistas ocidentais já dizem abertamente. Eles nunca viram nada parecido antes. Trata-se de uma nova zona estratégica próxima aos silos de mísseis nucleares intercontinentais, onde, segundo a Reuters, estão sendo construídas mais de 80 plataformas de lançamento, bunkers, um entroncamento ferroviário, aeródromos e centros de controlo. Praticamente uma fortaleza militar completa do futuro. Uma preocupação especial são os 3 gigantescos complexos octogonais, cercados por fortificações e infraestrutura protegida. Especialistas sugerem que sistemas de guerra eletrónica, centros de comando ou elementos de infraestrutura nuclear, incluindo a preparação e o posicionamento de sistemas de mísseis móveis, podem estar localizados lá. Mas o detalhe fundamental é que ninguém sabe exatamente o que há lá dentro. E é precisamente essa incerteza que mais assusta os analistas. Na verdade, trata-se de uma expansão sem precedentes da arquitetura nuclear da China em meio ao agravamento do confronto com os Zemnoe-Ura, especialmente em torno de Taiwan. No deserto não está surgindo apenas uma base militar, mas um novo nível de realidade estratégica, onde Pequim demonstra prontidão para jogar o jogo longo. E enquanto o mundo tenta compreender a escala do que foi visto, os especialistas admitem, eles ainda não tinham registrado tal nível de construção militar na era das potências nucleares. Para Putin, isso é um verdadeiro banho de água fria geopolítico. A Rússia se assemelha cada vez menos a um centro de poder independente e cada vez mais a uma periferia de recursos na órbita da China. O Império Celestial não está agindo de forma brusca por enquanto, mas parece que Putin pode acabar esperando pelo dia em que Xi Jinping tomará o que é seu de forma abrupta e sem aviso prévio. Lukashenko abandonou Putin e se voltou para a China. Aquele que durante décadas foi chamado de aliado mais próximo de Putin, após uma conversa difícil no Kremlin, partiu de repente em busca de apoio junto a Xi Jinping. Para a elite russa, isso parece quase uma ofensa pessoal. Afinal, quando até mesmo o parceiro mais leal começa a olhar para Pequim, surge uma pergunta muito desconfortável. Se a China já está levando os aliados mais próximos de Moscou, quem será o próximo? E o que exatamente aconteceu a portas fechadas após o que Lukashenko efetivamente deixou Putin sozinho com seus problemas? Falamos mais sobre isso a seguir. Abandonou Putin e foi negociar com a China. O que aconteceu nas negociações entre os velhos amigos?
Putin e Lukashenko passaram 2 dias a portas fechadas, mas depois da reunião aconteceu algo muito estranho. Não houve os tradicionais abraços diante das câmaras, não houve declarações conjuntas sobre povos irmãos. Não houve nem mesmo o habitual desfile de fotos encenadas que durante anos deveriam demonstrar ao mundo a amizade inabalável entre Moscou e Minsk. Em vez disso, quase um silêncio total e para regimes autoritários, o silêncio após as negociações muitas vezes diz muito mais do que dezenas de comunicados oficiais. O fato é que, agora, Putin não precisa de elogios nem de reverências diplomáticas de Lukashenko. O Kremlin precisa da Bielorrússia como recurso militar, como território, como base de operações, como mais uma ferramenta para a continuação da guerra. Depois que a Rússia perdeu uma enorme quantidade de equipamentos, pessoas e tempo, Moscou volta cada vez mais à velha ideia de usar a direção bielorrussa para uma nova pressão sobre a Ucrânia e, ao mesmo tempo, manter o flanco oriental da OTAN em tensão. Mas parece que desta vez Lukashenko não quis ser a pessoa que abriria com as próprias mãos as portas para uma nova grande escalada. Segundo as estimativas dos analistas, a questão do uso do território bielorrusso poderia ter sido o tema principal das negociações. E a julgar pelo resultado, a resposta de Minsk revelou-se extremamente desagradável para o Kremlin. É especialmente interessante que toda essa história esteja acontecendo literalmente poucos dias após outro episódio muito revelador. Lukashenko confirmou de fato que desligou os retransmissores que eram usados pelo lado russo para coordenar ataques com drones. Além disso, ele declarou abertamente que a Bielorrússia não deve ser arrastada para a guerra. Para alguém que demonstrou lealdade quase incondicional ao Kremlin durante anos, tais declarações soam mais do que eloquentes. E então ficou ainda mais interessante. Mal terminaram as conversas difíceis com Putin e Lukashenko apareceu quase instantaneamente em Pequim. A marcação tão rápida de uma reunião com Xi Jinping já foi chamada por muitos especialistas de um sinal à parte. Quando, após uma conversa difícil no Kremlin, uma pessoa voa imediatamente para encontrar o líder chinês, isso parece uma tentativa de encontrar um interlocutor muito influente e, ao mesmo tempo, um seguro muito sério. Em Pequim, Lukashenko ouviu exatamente o que queria ouvir. A China declarou oficialmente o seu apoio à soberania, independência e integridade territorial da Bielorrússia. Para os diplomatas, esta é uma fórmula padrão. Para o Kremlin, é uma notícia muito desagradável, já que a China traçou na prática uma linha. A Bielorrússia deve permanecer um Estado separado e não se transformar em mais um campo de treino militar para a realização de planos alheios. E aqui Putin encontrou-se numa situação bastante desconfortável. Há apenas alguns anos, Moscou podia ditar as regras do jogo a Minsk quase sem alternativa. Hoje, porém, Lukashenko obteve um poderoso recurso externo para manobrar. Enquanto o Kremlin exige maior participação na guerra, a China lembra a estabilidade, o comércio, os corredores de trânsito e os interesses económicos. E o dinheiro e a logística para Minsk soam ultimamente muito mais convincentes do que novas aventuras militares. Pequim tem uma razão muito simples para não permitir que a Bielorrússia seja arrastada para uma nova fase da guerra. A China construiu rotas de transporte para a Europa durante décadas, investiu na economia bielorrussa e considerou Minsk um nó importante da sua própria presença no continente. Qualquer abertura de uma nova frente significaria o risco de fronteiras fechadas, novas sanções e a destruição de parte desses planos. E em prol das fantasias do Kremlin sobre uma nova marcha sobre Kiev, a liderança chinesa claramente não pretende sacrificar os seus próprios interesses. Outro aspecto não menos doloroso para Moscou é este. Lukashenko já aprendeu há muito tempo a sobreviver entre jogadores maiores. Ele passou anos equilibrando-se entre o Ocidente e a Rússia. Agora ele está adicionando a China a essa equação de forma cada vez mais ativa. Na verdade, o líder bielorrusso demonstra que, mesmo nas condições atuais, é capaz de dizer não ao Kremlin e, ao mesmo tempo, não ficar sozinho. Para Putin, este é um sinal muito desagradável, especialmente agora, quando a Rússia tenta desesperadamente mostrar ao mundo que existe um campo sólido de aliados ao seu redor. Mas quando o parceiro mais próximo, após uma conversa com o Kremlin, não voa para coordenar ações conjuntas, mas sim para pedir apoio a Pequim, surgem perguntas muito desconfortáveis sobre a verdadeira força desta aliança. Não é à toa que os cientistas políticos chamam Lukashenko de catavento político. Ele raramente se arrisca sem extrema necessidade. Ele quase nunca aposta no lado que, na sua opinião, pode perder. E se agora Lukashenko demonstra cada vez mais cautela em relação aos planos do Kremlin, isso pode indicar algo muito importante. Mesmo no círculo mais próximo da Rússia, há cada vez menos pessoas dispostas a vincular o seu futuro à política de Putin. E esta história pode ir muito além da questão bielorrussa. Se a China realmente começa a se envolver mais ativamente nos processos em torno da guerra, se Pequim demonstra cada vez mais abertamente as suas próprias linhas vermelhas e se os aliados do Kremlin procuram cada vez mais apoio precisamente lá, então Moscou está perdendo gradualmente o monopólio da influência até mesmo naqueles países que ainda ontem considerava como sua retaguarda.
E enquanto a propaganda russa continua a falar sobre a unidade dos aliados, a própria realidade apresenta cenários completamente diferentes. Um ditador passa 2 dias no Kremlin, recusa os pedidos mais importantes e depois voa para Xi Jinping em busca de cobertura política. Para Moscou, isso parece um sintoma muito preocupante de que até os parceiros mais próximos estão observando cada vez mais atentamente um futuro sem Putin. E o que é que você acha desses eventos? Deixe sua opinião nos comentários. Curta o vídeo e fique por dentro do que é mais importante. O Ucrânia Hoje acompanha as notícias mais urgentes e informa você em primeira mão. Então nos vemos na próxima reportagem.